Fala galera, beleza? Meu nome é Jair Crispim, para quem não me conhece, se estiver vendo esse vídeo através do Guilherme também. Esse é meu amigo Guilherme Venâncio, também professor de Educação Física, convidado aqui para a gente falar sobre um assunto bacana. E durante uma roda de conversa, surgiu uma questão. Quem era o grupo de risco, quem não era grupo de risco em relação ao coronavírus? Se o obeso, se o sedentário, se ele era um grupo de risco ou não com relação ao coronavírus. E sim, ele é um grupo de risco para o coronavírus. Só que, antes mesmo do coronavírus, ele já é grupo de risco para outro tipo de doença, que é a que mais matou em 2019, que é a doença que mais mata em 2019, sempre foi a maior taxa de mortalidade, e ninguém deu tanta importância assim, que são as doenças cardíacas. No caso, hipertensão, diabetes, colesterol. Isso, a pessoa ela já estava sujeita antes do coronavírus, ela está sujeita durante o coronavírus e após essa pandemia, após toda essa quarentena, ela ainda vai estar sujeita a esse tipo de doença. E algumas medidas precisam ser tomadas. Vou passar a bola para o Guilherme também. Ele vai falar um pouco do assunto. Fala pessoal, aqui é o Guilherme Venâncio, sou colega aí do Jair, como ele já disse, tanto de profissão quanto de treino também, já treinamos junto. E é o seguinte, a gente está aqui hoje para falar sobre mais ou menos o que seria um guia, né, como voltar dessa quarentena, né, porque a gente vê em todo lugar hoje informações sobre o corona, né, então assim, você já tem instalado na sua cabeça, automatizado, tudo que você vai fazer para fugir do corona, porém, ainda existem outras doenças lá fora que a gente não tá tão fresco na cabeça como a gente se prevenir quanto a elas, né? E são doenças que matam até mais que o corona, né? Então aqui a gente vai trazer para vocês uma espécie de guia prático para como retornar dessa quarentena, né? Que o retorno a gente está vendo que está logo ali, né? Mas a gente não está prestando tanta atenção em outras coisas que também matam, né? Então, vamos nessa. O Jair vai falar para vocês aqui um pouquinho, depois eu retomo a palavra. Bora. Bacana. Ó, para registrar, no ano de 2019 foram mortas 289 mil pessoas por doenças cardíacas. Isso no caso de 2019. Esse dado foi coletado em setembro, lá pelo final do ano, mas em setembro. Então, após isso, teve mais causas ainda de doenças cardíacas. Essas doenças aí, é fácil a gente apontar todas as doenças, isso e aquilo. Só que a solução para elas, qual que é a solução para essas doenças cardíacas e tornar a gente mais seguro em relação a esse tipo de doença? Atividade física e uma boa alimentação. Elas não são a cura para essas doenças. Podem até ser a cura. É prevenção, sim. Só que ela pode trabalhar também como na cura de uma doença. E essas doenças, é fácil a gente aprontar todas essas doenças, todos os perigos, isso e aquilo. Só que a solução para elas são atividade física e uma boa alimentação. A atividade física e uma boa alimentação, ela trabalha na prevenção dessas doenças. O indivíduo com sobrepeso, o indivíduo com diabetes, com colesterol alto, uma boa alimentação, uma atividade física regular, ela vai voltar ao seu estado regular, estado bacana. A atividade física e a boa alimentação trabalha tanto na prevenção e tanto na cura desse tipo de doença. O AVC, por exemplo, uma diabetes. Então, a atividade física durante o corona, após todo esse clima que a gente está, ela está aí para ajudar a gente a prevenção de todas essas doenças que já estavam aqui e vão continuar a estar aqui. Então, assim como o nosso amigo Jair aqui salientou, as principais doenças que matam hoje em dia, né, que é a nível mundial, assim, das doenças que mais matam é de cardiovasculares, né, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica. A gente pode dizer que o exercício, ele entra não só como cura, mas a cura são casos específicos, né? São pessoas que não estão tão graves, porém, ainda as pessoas que estão num estágio mais avançado dessas doenças, ela ainda obtém benefícios porque você consegue diminuir a medicação, entende?
Então, assim, o melhor medicamento não farmacológico para essas doenças é o exercício, tá? Então, assim, eu vou explicar para vocês de uma maneira meio simplificada como que funciona, por exemplo, o diabetes, tá? O diabetes é como se fosse... Lembra você, quando você toma um café no seu dia? Você começa tomando uma xícara e você fica bem com uma xícara o resto do dia. Daqui um tempo, você precisa de duas. Daqui mais uns dias, você precisa de três. Isso significa que você está ficando resistente à cafeína, certo? Então você vai precisar tomar mais café, cada vez mais café, para obter o mesmo efeito, tá? O nosso corpo, ele trabalha com a insulina dessa maneira, tá? Então, assim, um indivíduo saudável, ele ingere a comida dele, ele ingere os líquidos, enfim, o organismo dele consegue fazer a função que ele deveria de maneira ótima, vamos dizer assim, né? Um indivíduo diabético é quando os tecidos do corpo dele já estão resistentes à insulina. Então a insulina não consegue mais fazer a ação dela nos seus tecidos. Consequentemente, o pâncreas, que seria quem faz o café no nosso corpo, ele começa a fazer café demais, começa a produzir muita insulina. E aí chega uma hora que ele não consegue mais dar conta, né? Porque ele produz demais e o corpo não aproveita. Então fica com excesso de glicemia no sangue e isso começa a ter inúmeras consequências, né? Então, assim, é por isso que a cicatrização de quem tem diabetes é muito mais complicada, né? A vida de quem tem diabetes é muito mais complicada, tem que ser muito mais regrada. E eu falo para vocês, é muito mais fácil você comer regrado, independente se é de 3 em 3 horas ou não, ou se você faz um treino lá de 40 minutos ou não, do que você ter que ficar se furando todos os dias, seja para Exatamente. medir a sua glicemia ou para injetar insulina, tá? E outra coisa, se você acha que insulina é um remédio de boa, insulina não é não. Insulina pode matar você, tá? Se você tomar em quantidade errada ou em horário errado, você pode morrer de hipoglicemia, tá certo? Então, assim, após essa pandemia, eu sei que está todo mundo muito bem informado sobre o corona. Só que eu não vejo tanta informação assim sobre as outras doenças que também matam, tá? E matam muito, muito, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí também. Agora passa a bola pro Jair. Sim, bacana. E assim, em relacionado ao coronavírus, atividade física e uma boa alimentação. O coronavírus, ele é como se fosse uma gripe. Só que não é uma gripe normal, é uma gripe muito mais forte. O nosso corpo, quanto maior a nossa imunidade, mais resistente a gente fica em relação, seja o coronavírus, seja uma gripe, seja qualquer outro tipo de doença. Então, o indivíduo saudável, o indivíduo seja saudável na parte da alimentação, na parte de condicionamento físico, ele vai estar muito mais preparado, seja para o corona ou seja para outro tipo de doença. Então, durante essa quarentena, vários professores estão postando, inclusive eu estou postando, o Guilherme também posta, vídeo de treinamento, estão disponibilizando no Instagram para conversar com a gente, para tirar dúvidas, conversar sobre treino em casa, para estar se preparando durante essa quarentena, seja para o corona ou seja para outros tipos de doença. Então é importante a gente estar treinando em casa, é importante a gente estar mantendo uma boa alimentação, que ela fica mais relaxada enquanto a gente está em casa, a gente fica em casa só durante essa quarentena, então a gente relaxa na questão de alimentação, na questão da atividade física, a gente fica em casa bem à vontade, bem dizer. E uma horinha de atividade física ali, às vezes, é solução para tudo. Alimentação saudável também. Eu preciso fazer uma dieta regrada nisso aqui. Não precisa ser uma dieta regrada, mas é tirar aqueles alimentos industrializados, comer uma alimentação com mais alimentos, por exemplo, assim, mais frutas, vegetais, do que alimentos industrializados, alimentos prontos, alimentos que a gente compra, é só descongelar. Foca numa alimentação saudável e atividade física, tá? Tranquilo, seja para o corona, seja para o próximo vírus que vier, seja para essas doenças que já estavam aqui. Então é importante a gente estar bem condicionado, a gente estar um indivíduo saudável. Exatamente. É o ponto que eu ia chegar agora. A gente, para concluir essa conversa, a gente pode aqui citar como o corona sendo mais um motivo para você fazer atividade física. E já vou te explicar o porquê. É o seguinte, se você pode estar reparando assim que parece que a gente está sendo meio repetitivo,
em o que a gente pode fazer para curar, o que a gente pode fazer para resolver a situação, mas acontece que se tem um remédio que pode melhorar ou curar inúmeras doenças, seja ela melhora a síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, corona pode te deixar com uma imunidade melhor, gripe, resfriado, enfim, inúmeras doenças. Você está protegido fazendo um único ato, que é se exercitando 1 hora por dia. Entende? 1 hora por dia não significa nem 10% do seu dia, das 24 horas que você tem. Entendeu? Então, assim, não estou dizendo para você aqui chegar de hoje para amanhã já começar a treinar 1 hora por dia e fazer uma alimentação regrada, que isso pode ser até um tiro no pé. Você está jogando muita pressão numa pessoa que não tinha nada disso. É uma mudança muito brusca de hábito, então você dificilmente vai conseguir manter isso no longo prazo. Então aqui, o que a gente recomenda aqui é que, se, por exemplo, você nunca fez nada, começa a caminhar 15 minutos por dia, começa a tirar um pouco do refrigerante que você toma no seu dia, entende? São pequenos passos que vão te manter caminhando no longo prazo. E até você chegar numa rotina de um atleta, de um blogueiro, isso vai um tempo, entendeu? É totalmente normal e aceitável. Você não precisa resolver de um dia para o outro virar um atleta. Isso leva um tempo, e se você quiser manter isso por mais tempo, tem que ser mais gradual ainda. Entendeu? Então, vamos prestar atenção no exercício, na alimentação, tá? O corona você já sabe se proteger, já sabe que tem que usar luva, já sabe que tem que usar álcool gel, porém, o nosso corpo tende a querer ficar nessa preguiça de ficar em casa sem fazer nada, mas não esqueça que se tem uma coisa que vai curar a maioria dos problemas que a gente tem hoje em dia, né? Nem tanto a questão assim de saúde fisiológica, mas, por exemplo, melhora seu sono, melhora seu humor, melhora seu quadro hormonal, melhora a sensibilidade à insulina, melhora sua resposta ao treinamento, melhora sua cognição, melhora sua memória. Meu, a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre tudo que é possível melhorar, fazendo apenas 1 hora de exercício. Então, põe na balança isso daí. Pensa melhor no que você quer para sua vida, em como você quer que as pessoas ao seu redor te enxerguem, e assim, dá um valor melhor para isso aí, beleza? Beleza, galera. Então era esse o recado que a gente queria passar para vocês. Espero que dê para absorver muita informação. A gente tentou juntar um pouco do conhecimento meu, um pouco do conhecimento do Guilherme e passar para vocês um vídeo bacana, um vídeo educativo, para a gente estar discutindo nesse período de quarentena, cada um na sua casa. Você pode ver que eu estou fazendo vídeo de um lugar, o Guilherme do outro. E vamos lá, acabando essa corona aí, a gente vai estar tudo tranquilo, beleza? Isso aí, galera, vamos voltar com tudo, hein? Com máscara.